Olá, librianos! Bem-vindos ao No Marte Cartomancia, o que nesse mês está sendo guiado por algumas perguntinhas bases para a gente entender aí sobre as flutuações que a gente pode viver e passar durante este mês de abril. Claro, como sempre falo, aqui é uma reflexão tanto quanto aberta, a gente utiliza dos signos para se encontrar aí no meio de tantas leituras gerais, mas também aqui deixo em aberto se essa mensagem chegou para você num momento diferente, talvez seja aí o momento onde você precisava dessa reflexão, não precisa se fechar e ser tão radical. Enfim, vamos começar agora com o fio condutor de Libra em abril de 2025. Ok. 5 de ouros aqui, né? A gente já começa com talvez um aterramento desse signo e trazendo realmente algumas condições de vida e algumas formas de se encontrar no mundo onde estamos precisando de uma atençãozinha mais no aqui e agora, no que temos, no que possuímos, no que é nosso, no que realmente precisa de auxílio. Essa 5 de ouros desse baralho traz aqui, né, uma outra perspectiva de união e valorização de um duo, de uma unidade. Então a gente tá vendo aqui que esse libriano tá meio que aprendendo que sozinho, né, sem auxílio, sem uma visão muito mais crua da vida, talvez ele não vá conseguir explorar e viver da forma com que ele deseja. Talvez algumas mazelas venham acompanhando esses sujeitos, mas vamos ver o que auxilia nesse momento e o que pode prejudicar. Vamos lá? O que auxilia Libra neste momento? O pensamento que auxilia, né? Caíram 2 cartinhas, como em outras, não estou aceitando 2 cartinhas. Apenas uma cartinha para ver o que auxilia o pensamento de Libra. Cinco de espadas. Cara, é isso. Às vezes a gente trava a língua, às vezes a gente trava a reflexão, mas ela chega da maneira que tem que chegar. Gente, eu só vou fazer aquela média de quando esse libriano está ativo, está pensando, está no presente aqui agora, ele começa a perceber e fazer e ter aí, né, e começar a desenvolver um pensamento que a vida pode ser muito bela, muito linda, podemos ter aí, né, grandes momentos, mas também tem outros que a gente tem que ficar um pouco ligada. Talvez essa carta aqui me inspire muito a ideia do que é a raposa no baralho cigano, em questão de atenção, em questão de, às vezes sou caça, às vezes sou caçador, estou sempre vigilante. Então essa energia de essa presença que é evocada por esses 5 de ouros e cai aqui nesse pensamento dos 5 de espadas, é realmente aquela compreensão de eu preciso ser mais atento no aqui e agora, talvez sair tanto desse muro das abstrações e começar a ver o que está presente, o que se apresenta aqui, ser ligeiro. E aqui essa carta, às vezes a gente pode falar sobre passar para trás, mas eu vou muito na ideia de que você está se ligando agora que a vida não é um morango e que tem algumas coisas que você acreditava que anteriormente eram para você ou anteriormente caberiam, você percebe que há grandes ciladas por aí. Até mesmo aquelas pessoas que se prejudicam financeiramente, caindo e comprando coisas que tem aí materiais duvidosos e começa a perceber que às vezes realmente cede por esses encantos do possuir, do ter, que acaba deixando ele numa certa escassez. Pensamento que não auxilia, aqui ó, assim como em outros momentos o diabo aparece como quase assim, olha, eu sei que a gente quer muito, que a gente quer ter muito, quer viver muito, mas esse mês de abril não é um belo mês para você ficar explorando os seus prazeres e para ficar gastando. Talvez seja um mês mais enxuto, um mês onde outras realidades do dia, por exemplo, vamos ver, né, que situações já aconteceram comigo.
uma conta que eu esqueci de pagar de meses atrás, agora volta para me atormentar, e aí um dinheiro que eu achava que eu tinha, eu não tenho, e aí isso a gente pode achar que o problema tá no mundo, o problema é o outro, mas aí a gente percebe que nós mesmos não soubemos lidar bem com a realidade, com o concreto, e a gente começa a perceber que às vezes quem passa a perna na gente somos nós e nossas irresponsabilidades podem nos levar e nos colocar em alguns lugares ruins. E diferente aqui do diabo, como o pensamento do cuidado com seus prazeres, aqui é um pouco assim... eu sei que às vezes você olha para o outro e acha que a sombra dele é maior, mas e a sua? Então, reforçando aquele ponto do estar aqui agora, do ser aqui agora, que Libra vai precisar para esse mês, você precisa estar atento com você mesmo. Você está achando que é só o outro que pode te prejudicar de certa maneira, às vezes até mesmo a modo com que o outro te engana ou te prejudica tem muito mais a ver com essa falta de consciência sobre si, sobre suas ações, sobre como você tá levando a vida. Então, olho grande, amigos, olho grande. E vamos aqui agora saber o social, né? Qual campo do social tá precisando aí da sua atenção e se precisa por quê? Ai, gente, sacerdotisa, mago e rei de paus. A conversa é tipo assim. Não, vou mudar. Eu ia falar, eu tenho mania de ficar falando ditados, mas vou ser um pouco mais direta. Sacerdotisa é um pouco aquela ideia do calado vence, talvez. E apressado come cru, talvez esse seja o maior recado aqui para os librianos durante esse mês de abril. Aqui tá falando assim, olha, infelizmente você vai ter que fazer algumas coisas por si, algumas coisas por você, que esse lado social tá assim, vigia o seu, vigia você, vigia o que é daí. Não precisa ficar espalhando aos quatro ventos toda vez que você faz uma coisa nova, toda vez que você tem uma coisa nova, que você conquistou aquilo. Opa! Por quê? Porque vão ter inveja de mim, vão ter isso e aquilo. Não, mas é porque às vezes você nem concluiu algo ou você nem permitiu entender os efeitos daquilo na sua vida e você já tá se falando várias coisas. E aí, quando as coisas dão errado, você vai lá e culpa o outro, olha o outro com esse olhar de inveja, culpa, e você vai perceber que, tipo assim, o caminho não era ali. Talvez no meio de uma realização de uma coisa, você ficou tanto nas ideias ou então tanto na provocação do que seria, do que faria, de como mandaria, que você esqueceu de fazer. Então aqui o voto de silêncio e o lado social que precisa da sua atenção é consigo. De ter mais objetivos e de concluir e alcançar esses objetivos. No lugar de apenas fazer metas, concluí-las, sabe? Então, puxãozinho de orelha, mas bem-vindo, né? No lado material, a gente já tratou um pouquinho sobre, né? Sobre as coisas, sobre algumas pontuações, mas vamos ver aqui o que tem de avançar. Caíram duas cartinhas, como disse, não estou aceitando assim. O que tem de avançar durante este mês de abril? Rainha de espadas. 2 de ouros. 9 de espadas. Então, a conversa começa assim, gente. No social, no material. Infelizmente, para algumas pessoas, principalmente se o seu problema será ali financeiro, dinheiro e tudo, você vai ter que sentar e conversar com uma pessoa um tanto quanto mais experiente e falar assim, olha, essa daqui é minha tabela de gastos, essa daqui é quanto eu ganho, e as duas, assim, não estão. O quanto eu ganho não compete ao estilo de vida de quanto eu gasto. Você vai ter que pedir ajuda, auxílio, o que vai poder mudar o rumo do seu campo material financeiramente para ser a pessoa que trabalha o mês todo para pagar cartão de crédito e para ser a pessoa que tem dinheiro para se manter e usa o cartão de crédito como, né, um apêndice, vai ser você pedir auxílio. Não tem como correr no mundo material. Aqui você tá falando assim, ó,
Eu sei que muita coisa pode te fazer até mesmo temer pelo seu futuro financeiro, pelo seu futuro profissional aqui. Mas não tem como se você não tirar esse véu que tá tampando que seu estilo de vida não acompanha o quanto você ganha. E aí tem alguns sofrimentos até chegar aí nesse balanceio e talvez as notícias materiais, financeiras não sejam tão positivas, mas é preciso que você acorde, é preciso que você se ligue, né? Que um estilo de vida não está sendo coerente com os seus planos futuros e não está sendo coerente com o quanto você ganha aqui e agora. Eu nunca vi uma leitura de Libra tão um banho de água fria no sentido financeiro, porque Libra, né, gente, a gente, pelo menos para mim, vai se conectar a algumas sensibilidades, a algumas coisas mais românticas, e isso pode ferir muito. E aqui romântico eu não tô falando apenas de loves, estou falando de uma forma, de uma crença assim, de achar que, ai, beleza, eu tô ferrado, eu tô lascado, mas as coisas vão se ajeitar, meio que na esperança e expectativa, e aí as cartas estão assim, faca na caveira, você vai ter que viver aqui agora, você vai ter que ver esses problemas aqui pra ontem, porque se você quer mesmo esse futuro prometido, você vai ter que estar alerta no presente e remediar aqui. E agora vamos ver sinais importantes como chegam para este libriano, o eremita, o isolamento e o que passa despercebido devemos nos atentar. 5 de espadas. O eremita tá aqui falando, ó, se liga, quando você pede ajuda para reconhecer os problemas, as condições ali, mas o processo é interno e sozinho, tá? O processo aqui não é um processo coletivo, é um processo de auxílio com o outro, e aqui é o reconhecimento de que se eu não me esforçar, se eu não estudar, se eu não fazer por onde, não vai chegar até mim. Então, eu vou ter que me entregar ao silêncio da sacerdotisa e aqui entender quem eu sou cheia de coisas, cheia de habilidades, cheia disso, mas, né, para esse rei de paus aqui parar de falar o que para eu parar de me tratar como aquela pessoa que só por saber e entender já fez, eu vou ter que começar a buscar realizações. E aí no que passa despercebido e deve chamar nossa atenção, temos de novo 5 de espadas para falar, às vezes sua ganância, sua ambição te faz ir para caminhos onde você acha que esse outro é o perigo, mas você também, sua sombra também é grande. Enfim, gente, se você ficou confuso, com dúvida em alguma parte, comenta aqui embaixo que a gente pode bater esse papo e levar adiante. Mas por enquanto posso dizer que o trem tá foda aqui para esses librianos e espero que esses insights te ajudem a se sentir um pouquinho mais integrado e racional com esse momento onde aí a sua beleza, né, o seu lado mais fértil e aberto estarão em jogo. Enfim, um beijo e até breve. Nas outras redes estou todos os dias.